Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. E nessa aula de ciências a gente vai falar sobre o assunto cuidando do ar. Então a gente vai falar nessa aula sobre algumas medidas que nós podemos tomar para a gente diminuir a poluição nas grandes cidades e nos locais onde a gente vive. A primeira medida que nós podemos ter é diminuir o uso de automóveis e motos, diminuindo o uso de transportes particulares e optando por usar transporte público ou meios alternativos para se deslocar, como a bicicleta. A gente já pode diminuir muito a quantidade de poluição na nossa cidade. A segunda medida que a gente pode ter, além de a gente diminuir o uso de automóveis e motos, é o seguinte: começar a plantar mais árvores na nossa cidade, aumentar a quantidade de árvores na nossa cidade, em praças, em calçadas, até na nossa própria casa. Também uma medida que pode ser feita, não pela gente, mas a gente pode cobrar dos nossos representantes, dos políticos, dos vereadores, dos governadores, é aumentar a quantidade de praças e áreas de lazer, aumentar a quantidade de área verde na nossa cidade. Eles têm responsabilidade de fazer isso e nós temos também a responsabilidade de cobrar isso deles. E depois que eles construírem essas áreas de lazer, essas praças, a gente preservar, porque ela é um bem comum para toda a sociedade e principalmente para quem mora no entorno dessas praças e dessas áreas de lazer. Pois, como muito bem sabemos, as árvores são responsáveis por retirar, filtrar o gás carbônico que é liberado pelos automóveis, pelas motos, pelos meios de transporte que usamos. E retornar para a gente, para todos os seres vivos, um ar filtrado e mais limpo. A terceira medida seria voltada para as indústrias e as fábricas. Os donos dessas indústrias, dessas fábricas, ficariam responsáveis por instalar filtros nas chaminés que tem nessas fábricas. Esses filtros são estruturas responsáveis por filtrar a maioria das partículas pela poluição que é liberada pelas indústrias e pelas fábricas nas nossas grandes cidades. Os benefícios dessas medidas para diminuir a poluição nas nossas cidades iriam impactar em muito a saúde de todos os cidadãos. Pois um estudo organizado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que de cada 10 pessoas, 9 sofrem algum problema de saúde decorrente à poluição que existe nas grandes cidades. E a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, estima que a cada ano chegam a falecer mais ou menos 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia, é a população, toda a população do estado do Maranhão. Então, cada ano, 5 milhões de pessoas são acometidas por conta da poluição que existe nas nossas cidades. E no Brasil, segundo um levantamento, estima-se que mais ou menos 50 mil pessoas por ano venham ser acometidas de óbito por conta da poluição nas grandes cidades. Para você ter uma ideia, é a quantidade da população que vive na cidade de Acopiara, no centro do nosso estado, perto de Iguatu, se eu não me engano. Então, como eu falei para vocês, a poluição pode causar diversos problemas de saúde, diversas doenças. Algumas delas são como a bronquite asmática, a asma, a rinite, o câncer de pulmão e várias outras que estão relacionadas à poluição do ar que a gente respira. Na aula passada eu expliquei para vocês sobre o efeito estufa, que é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida no planeta Terra. E a diferença do efeito estufa para o aquecimento global. E o aquecimento global é causado justamente pelo aumento da poluição no nosso planeta, que vem acontecendo ano após ano. E o aquecimento global é responsável por essa grande variação da temperatura no nosso planeta. Tanto a temperatura mais alta como a menor em certas partes do nosso planeta. Para finalizar, nós temos que ter em mente que temos responsabilidade, temos que ter atitude para diminuir a poluição no nosso planeta. Nós podemos fazer a diferença. Mesmo que a gente ache que é um pouquinho somente, mas nós podemos fazer a diferença com esse pouquinho de cada um.
Espero que tenha ficado bem claro para vocês o assunto de hoje. E mais uma vez, eu reforço o aviso. Façam as atividades. Eu sei que está sendo muito difícil esse momento que estamos passando. Mas é importante, importantíssimo que vocês façam as atividades. Eu sei que o ideal seria agora nós estarmos na sala de aula, tendo aula normalmente, nos encontrando. Mas nesse momento a gente tem que fazer um esforço maior. E isso vai passar. Muito obrigado novamente por ter assistido essa aula e até a próxima.